deserto e os lugares secos se alegrarão com isso. E o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano citará alegria, a glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Sarão. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforça-vos e não tem. Nosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e os salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros. A terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de água. E nas habitações em que jazem os chacais, haverá erva com canas e juncos. E ali haverá um caminho, um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de antes, e até mesmo os loucos não errarão. Até aqui. Irmãos, quando nós lemos esse texto, nós já sabemos que há uma promessa de que um deserto florescerá. Mas quando nós vemos capítulos anteriores de Isaías, nós vamos ver que Isaías vem trazendo uma mensagem de punição a Israel. Por quê? Porque Israel havia rejeitado Deus. O cenário em que o povo estava vivendo era um cenário de ira, punição, julgamento, medos. Tudo isso por causa do quê? Do pecado. O pecado se instalou no meio do povo e o povo começou a rejeitar a palavra. Lá em Gênesis 3, quando nós vemos na criação do mundo, quando o pecado se instalou, a Bíblia vai dizer assim: os olhos de Adão e Eva se abriram naquele momento. Mas os olhos que eles viviam de olhos fechados, ou porque eram cegos, ou porque viviam vendados, não é nada disso. Os olhos se abriram porque eles tinham como referência e verdade a palavra de Deus. Quando Deus falava que era certo, não existia questionamentos. Quando Deus falava que era errado e não existia questão. Então, a referência de certo ou errado, de bem ou de mal, de Adão e Eva, vinha de Deus. Mas quando o pecado se instalou, cada um de nós, como também Adão e Eva, passou a ter a sua própria referência do que era certo e do que era errado. Se eu perguntar para cada um de vocês aqui de uma determinada situação, atuará algo certo ou errado diferente. E é aí que instalam os nossos conflitos. Porque muitas vezes vivemos deserto por estar apegados demais à nossa própria referência do que é certo ou errado. E quando nós ficamos apegados demais a nossa que é certo ou errado, vivemos desertos. Vivemos situações de destroços. Vivemos julgamentos. Vivemos punições. A nossa trajetória com Deus está baseada no quanto nós conseguimos nos esvaziar de nós mesmos e nos preencher de Deus. Está interligado em abrir mão do que nós achamos certo ou errado, mesmo depois dos nossos olhos terem sido abertos, e voltar novamente ter como referência o que é certo ou errado, a palavra de Deus. E Israel viveu grandes conflitos, e hoje nós entendemos, porque cada um estava apegado demais à sua própria referência de bem e mal.
Se eu fosse pedir para vocês hoje, puxar na memória de vocês quais foram os piores desertos da sua vida, vocês vão perceber que foi em algum momento que vocês não abriram mão da referência de certo ou errado de vocês. E a palavra do Senhor vai pontuar um dos maiores inimigos de Israel, no topo, pontuado por Deus. Que, irmã Claudiane? Os edomitas. Os edomitas julgavam, massacravam, machucavam, feria e trazia medo a Israel. E quando nós vemos na palavra quem são os edomitas? Os descendentes de Esaú. E quem são os judeus? Os descendentes de Jacó. E o que você quer dizer com isso, irmã Claudiane? Que os piores desertos da nossa vida vêm quando aqueles que deviam nos ajudar nos julgam. Quando aqueles que deviam nos apoiar nos massacram. Quando aqueles que deviam nos dar as mãos nos soltam as nossas mãos. Poderia ser uma nação feliz, mas Esaú tinha uma referência de certo ou errado e Jacó tinha outra referência de certo ou errado. E os conflitos se instalaram. E tem determinadas situações e desertos que você olha para Deus e você diz: Deus, não tem como eu sair daqui. Deus, eu não vou conseguir. Em todo o ministério de Isaías, ele vai a todo tempo falar sobre a nossa confiança em Deus, mesmo quando o cenário mostrar que você não vai conseguir. E em determinados momentos, passou pela mente do povo de Israel fazer alianças com os pagãos, porque falta de confiança em Deus no deserto. E por que, às vezes, passa pela nossa mente fazer alianças com quem não devíamos fazer no deserto? Porque nós, seres humanos, temos a tendência de querer o controle de tudo. E quando nós não conseguimos controlar alguma situação, nós já falamos logo, é um deserto. E quando nós estamos passando pelo deserto, a nossa oração é: Deus, traga a mim solução. E mais uma vez, estamos apegados à nossa referência de certo ou errado. Porque muitos desertos que nós vivemos, Deus não quer trazer solução. Deus quer trazer transformação. E quando nós entendemos que Deus não quer trazer solução, e sim transformação, abrimos mão da nossa referência e passamos a ter como referência a palavra de Deus. E é interessante, quando nós vamos ver, eu acho interessante que eu pontuei aqui a viúva que o azeite foi multiplicado. Estava vivendo um deserto. A Bíblia diz que todos os dias os cobradores iam lá e afrontavam ela. Mas ela procurou Eliseu e disse: olha, o meu marido, o teu servo, que tu sabes quem é, morreu e me deixou com dívida. E quando eu descobri, eu fiquei maravilhada, porque Flávio Joséfo disse que o marido daquela viúva, de acordo com os estudiosos, se chamava Obadias. Obadias era um servo de Acabe e Jezabel, que escondeu 100 homens, 100 profetas, quando os profetas estavam sendo mortos. E a história diz que ele adquiriu aquela dívida comprando pão para alimentar os profetas.
Aquela mulher estava falando para Eliseu: você conhece um homem que floresceu no deserto, você conhece um homem que arriscou a sua vida pela obra de Deus, você conhece um homem que abriu mão da sua referência de certo ou errado para fazer a vontade de Deus. Você conhece ele. E quando ela disse isso, mesmo depois do seu esposo ter morrido, ela viu o deserto florescer. Se você conseguir renunciar o seu eu, a sua visão de certo ou errado, e se apegar à visão de Deus, da palavra de Deus, do que é certo através da palavra de Deus, mesmo depois de que você não estiver aqui, mesmo depois de você morrer, a sua descendência ainda verá o deserto florescer. Quantas vezes vivemos desertos por estar apegados demais ao controle de tudo? Nós achamos que só acontece e faz e dá certo se formos nós que estivermos no controle. E quantas vezes vivemos uma vida árida, seca, deserta, porque não conseguimos renunciar. E um exemplo disso é que, muitas vezes, nós, quando não abrimos mão dessa nossa referência de certo ou errado, nós vemos uns aos outros como concorrentes. Que isso, irmã Claudiane? Eu não vejo meu irmão como concorrente. Vê e eu vou te provar que vê. Quando alguém está em um cargo que você considera aquela pessoa indigno de exercer aquela função, você não vai ao culto quando ele vai pregar. Você não ajuda no departamento que ele está à frente. E o seu coração diz: aqui não há espaço para ele. E ele se torna o seu concorrente. Porque a todo custo você quer tirar ele de lá. Mas eu não faço nada para isso. Mas você não faz nada para contribuir. Tratamos uns aos outros como concorrentes quando não conseguimos abrir mão da nossa verdade. E nos apegamos à verdade de Deus. E o que acontece? Às vezes você acha que você está ferindo aquele irmão, mas na verdade você está se ferindo. Você está se tornando seco. Você está se tornando vazio, você está se tornando árido, você está se tornando infértil. Você não consegue mais carregar alguém que você acha que está errado em oração, dizendo: Deus, transforma ele, Deus, muda ele, Deus, frutifica ele, Deus, faça dele uma bênção, porque para você é mais fácil rejeitá-lo e vê-lo como concorrente. Mas hoje o Senhor está dizendo: você vai florescer no deserto. Você vai florescer nas adversidades. O Senhor fará você mais forte depois desse culto. Você viverá o melhor de Deus. E vamos... Eu quero pontuar versículos 1 e 2. Fala que o Senhor trará alegria aos corações endurecidos. Fala que o Senhor fará florescer um coração seco e solitário. Fala que o Senhor matará a sede da nossa alma e nos tirará da condição de estéril e nos levará a uma condição de fértil. Versículos 3 e 4 é um incentivo para aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que perderam o entendimento da palavra e que muitas vezes se sentem fracassados. Quando nós não conseguimos abrir mão da nossa referência de certo ou errado, nos sentimos fracassados, irmão. Parece que nada está dando certo.
E aí nós colocamos a culpa nos demais irmãos que estão à nossa volta. Eu não consigo frutificar porque o meu esposo é isso, porque os meus filhos são isso, porque o meu pastor é isso, porque a minha dirigente do círculo de oração é aquilo, porque o regente dos jovens é isso, porque a equipe de louvor é aquilo, quando na verdade você não consegue frutificar, porque o seu coração está seco. Então, 3 e 4 é um incentivo para os cansados, os que estão sem esperança, os que estão aprisionados no pecado com a sensação de fracasso. Tem tanta gente cansada nos nossos dias, irmãos. O cansaço tem tomado conta do povo de Deus. E tudo isso se dá porque não conseguimos abrir mão da nossa verdade. Queremos sempre que a nossa verdade, que a nossa referência prevaleça, mesmo vendo que estamos nos tornando secos, que estamos nos tornando vazios de Deus. Nos versículos 5 e 6, vai nos dizer que, versículos 5 e 6, vai nos dizer que o Senhor trará milagres no nosso meio. O mesmo Deus que fez milagres no passado, Ele faz milagres hoje, irmãos. Nós vivemos milagres todos os dias e nós muitas vezes não agradecemos ao Senhor. Então Deus está disposto a nos fazer florescer e viver milagres. Nos versículos 7 e 8 diz: o caminho será para sempre um caminho santo. Não existe outro caminho. O caminho é santo. O caminho do Senhor é santo. E nós precisamos andar por esse caminho sobre a orientação da palavra. Não tem outra forma de ver a Deus sem ser pelo caminho santo. Irmã Claudiane, mas eu errei, eu falhei, muitas vezes eu julguei, muitas vezes eu agi como você está dizendo hoje. Não importa. O que importa é que o Senhor está te dando a oportunidade hoje de florescer no deserto. Não importa o que você errou, o que você falhou, o que você julgou, o que importa é que ainda sabe o caminho de volta. Não perca o caminho de volta. O Senhor quer nos fazer frutificar. Irmã Claudiane, mas o tema não é frutificar, o tema é florescer. Eu sei, mas Deus é Deus de processos. Primeiro você floresce, Deus te dá a beleza do florescer. Você fica lindo, florido. Mas no ovário da flor está o quê? O fruto, nasce o fruto. Primeiro você vive a beleza do florescer. Depois você viverá a responsabilidade do frutificar. Glória a Deus. Frutificar gera responsabilidades. E talvez você esteja dizendo assim: irmã Claudiane, não tem como eu frutificar no lugar em que eu estou plantado. Não tem como, se eu plantar aqui, não nascerá. O Senhor está dizendo assim: filho, eu te chamei para semear. As raízes e os brotos, quem faz nascer é Deus. Só semeia. É que muitas vezes você quer investir os valores, você quer logo que dá a raiz, que dá os brotos, mas isso não é responsabilidade sua, filho. A responsabilidade sua é semear. E muitas vezes nós nos sentimos no meio dos edomitas, afrontosos,
que nos humilha, que nos massacra. E a gente faz o quê? Guarda a sementinha no bolso. O Senhor está dizendo assim, essa sementinha no seu bolso não vai servir para nada, filho. Lança ela. Pode lançar. Só para de lançar quando o Senhor falar que é hora de parar. Mas enquanto o Senhor estiver mandando você lançar, lança ela. A raiz e o broto, quem faz nascer é Deus. E é tempo de frutificar. Para terminar, quando Deus colocou em meu coração sobre florescer no deserto, veio à minha mente Josué 15, quando Caleb estava conquistando terras. Ele disse assim, ele conquistou uma parte, depois ele disse assim, se houver algum homem que conquiste a outra parte, darei a este homem a minha filha em casamento. Otoniel, sobrinho de Caleb, foi lá e conquistou. E teve a filha dele como esposa. E Caleb vai e dá a Otoniel e a Áxia terras no deserto para que eles começassem a vida. E a palavra do Senhor vai dizer assim, então ele deu a eles terra no deserto de Negueb. Aí, nos versículos seguintes, você vai ver Áxia olhando para Otoniel e dizendo, vai lá, pede meu pai fontes. Aí, depois, você já vê que ela mesma vai lá e pede ao pai dela fontes. E a história diz que até hoje o deserto de Negueb é florido. E sabe o que eu entendo com essa mulher extraordinária? É que ela pediu recursos para viver e prosperar, e primeiro de tudo, ela identificou o problema. Muitas vezes a gente sai atirando, culpando um, culpando o outro, e não consegue identificar o nosso problema, e tudo isso nos leva a não florescer. Quando ela identificou o problema, é um deserto, não tem água, eu vou me tornar infértil aqui, eu não vou frutificar aqui. Ela foi contar para o irmão? Foi, sim ou não? Ela foi contar para o pai. Eu acredito que se ela fosse contar para o irmão, ia aparecer um e ia dizer assim, você não merecia isso não, tadinha, coitadinha, fizeram isso com você? Sai daquele lugar, bobo, não estão te valorizando lá não. Que isso, com um potencial desse que você tem, vão te dar terra no deserto? Áxia viu o problema e foi em quem poderia resolver o problema. Olha, pai, eu preciso de fontes. Aí a Bíblia diz que Caleb vai dar fontes para ela. Simples assim. E eu fiquei me perguntando, Deus, se Caleb não tivesse dado fontes para essa menina, e eu pude entender, eu acho que ela se tornaria uma contendeira. Como assim, irmã Claudiane? Ela brigaria com um, com o outro por poço, ela iria no poço do irmão pegar água, eles iam achar ruim, ia virar uma contenda. Ia virar uma confusão. Mas ela identificou o problema e foi atrás da solução. Muitos desertos que nós vivemos é que nós queremos que os outros identifiquem o nosso problema. Que os outros vão atrás de solução para nós. Mas hoje Deus está te dando autoridade para você se levantar, pontuar o seu problema, se derramar perante o Pai e dizer, Pai, eu estou seca, eu estou infértil, eu preciso de água. E Deus vai te dar, simples assim. Irmãos, a nossa referência de bem e de mal, nós devemos renunciá-la e voltarmos a ter a palavra de Deus como referência de bem e mal. Ou então nós viveremos como pessoas contendeiras, difíceis de lidar,
difíceis de comunicar, difíceis de aceitar as coisas, difíceis de resolver conflitos. E assim, nós pediremos ao Senhor hoje para que o Senhor transforme os desertos da nossa vida. E que nós possamos nos fortalecer e nos firmar e ser constantes no Senhor. Nós não seremos pessoas que vêm um dia, faz um mês, nós não seremos pessoas que ceia 2 vezes no ano, nós não seremos, nós seremos constantes no Senhor. E para terminar, eu quero dizer para você que em Isaías 32, versículo 15, disse assim: até que se derrame sobre nós o Espírito, lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Nós não conseguimos florescer por nós mesmos. Enquanto não derramar o Espírito Santo de Deus, não conseguiremos chegar como um bosque florido. Até que se derrame o Espírito Santo de Deus na nossa vida, seremos inférteis. Eu poderia chegar aqui hoje e falar para você assim: irmão, você vai pregar, você vai cantar, você vai profetizar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Deus tem promessa na sua vida, e Deus tem mesmo, mas enquanto você estiver seco e árido, enquanto o Espírito Santo não ser derramado sobre a tua vida, até você ser encharcado de Deus, ao ponto de você dizer assim: a minha vontade não interessa mais, a minha referência de bem ou mal não interessa mais, eu não estou nem aí para o que está acontecendo no mundo lá fora, porque agora eu sou cheio do Espírito Santo, eu tenho como referência Deus na minha vida, aí sim você florescerá. Aí sim você não verá mais ninguém como seu concorrente. E aí sim você será firme no Senhor. Irmã Claudine, por que eu não consigo ser firme no Senhor? Porque você ainda não conseguiu ser cheio de Deus. Porque quando nós somos cheios de Deus, pode estar acontecendo tudo à nossa volta e nós seremos cheios de Deus. Quando eu estava lendo o texto, o Senhor falou assim ao meu coração: muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo, mas nós estamos vivendo, você que está aqui, você que faz parte deste lugar, está vivendo um processo de revitalização. O que é revitalização? Uma vida nova. Você faz parte disso. Você muitas vezes tem orado e tem falado assim: eu não sei o que está acontecendo, o que está acontecendo? E o Senhor está falando: estou fazendo tudo novo. Esquece o passado, esquece, passou. Esquece. Muitos têm vivido amargurados porque não conseguem se desapegar do passado. Quantas pessoas outrora era fértil e hoje se tornou infértil porque eu estou plantado no lugar errado, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. O Senhor está dizendo: desapega disso, desapega. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Declare ao Senhor que você será fértil. Declare ao Senhor que você viverá tudo novo. Declare ao Senhor que você florescerá. Declare ao Senhor que você será cheio do Espírito Santo. E você será. Você frutificará. E você terá a responsabilidade dos seus frutos. Deus é Deus de processos. Deus não pula processos. Muitas vezes nós queremos frutificar sem antes florescer. Olha, eu estava vendo uma mensagem hoje, rapidinho, que meu horário já acabou, de uma árvore que era plantada no deserto. Ninguém entendeu por que aquela árvore estava florida lá no deserto do Ceará.
Quando cavaram para ver, a árvore tinha 32 metros de raiz. E ela tinha encontrado uma fonte de água. E por isso ela era tão bela. Mesmo em meio ao deserto, se você for cheio do Espírito Santo, você florescerá. Todos verão a beleza do seu florescer. Eu venho de uma família de alcoólatras. Eu venho de uma família que ninguém dá certo no casamento. Eu venho de uma família onde tudo deu errado. Mas o Senhor me fez florescer no meio da minha família. Toda a minha família olha para o meu esposo, olha para o meu casamento e olha para a minha vida e eles se alegram comigo. Eu floresci no meio do deserto. Eu era um projeto falido, escrito para sofrer, mas Deus foi lá, me encheu do Espírito Santo, fez novo na minha vida e me fez florescer. E toda a minha casa olha e vê a beleza do Senhor na minha vida. Aleluia. Porque você é bom? Não, é porque a minha raiz encontrou água. Glória a Deus. Encontrou Jesus. Essa água não sou eu que dou, não é o pastor Ednei que dá, não é a esposa dele quem dá. Essa água é Jesus quem dá. Não feche o seu coração para a palavra. Não pense que você está no lugar errado, que você foi plantado no lugar errado, é por isso que você não está frutificando. Não tem nada a ver com o solo, tem a ver com a sua raiz na água. Jesus está voltando. E tenha na sua mente que você florescerá e será cheio do Espírito Santo. Até aqui, que o Senhor abençoe cada um de vocês e que vocês tenham como base, Jesus Cristo. E que vocês nunca mais, em nome de Jesus, nunca mais vocês verão uns aos outros como concorrentes. É fulano que está me empatando de florescer. É ciclano que está me empatando de florescer. Eu não vou no departamento da irmã Geisa, não. Eu não vou no departamento da irmã Dileia, não. Eu não vou ajudar porque eles estão me empatando de florescer. Ninguém pode impedir você de florescer. A única pessoa que pode impedir você de florescer é quem? Você mesmo. Amém? Amém? Graças a Deus. Ninguém pode te impedir de florescer. A única pessoa que pode te impedir é quem? Você mesma. Glória a Deus.